hoje nós temos aqui um nível mais elevado, não é? Nós temos um texto aqui em Mateus, que é um texto muito profundo, em Mateus 5, de 13 a 16, que Jesus fala assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que estás no céu. Profundo demais esse versículo, né? Jesus chamou seu povo a viver um nível superior ao resto do mundo. Seu chamado traz consigo muitos outros testes ao longo da jornada, pois as tentações sempre seguem o chamado. No intuito de nos preparar para as funções que temos que desempenhar, durante os estágios intermediários, pessoas que estão começando a aparecer vão experimentar e descobrir suas forças e suas fraquezas. Para alcançar seu potencial, devem passar por muitas tentações, entre a semeadura da liderança plantada no primeiro estágio e o seu fruto que vem com a maturidade. Passamos por duas fases principais. Então Jesus fala sobre a semeadura, sobre o fruto, fala sobre você ser o sal da terra, você ser a luz do mundo. Então, meu querido, você tem que entender sobre isso. Um nível mais elevado. O Senhor pensa mais alto e pensa em coisas do alto. Então, nós temos aqui sobre isso hoje o nível mais elevado que o Senhor quer te colocar. Não é isso? É muito interessante, Guerra, porque até a semana passada a gente teve umas 3 mensagens perguntando e pedindo orientação a respeito do chamado, como entender a vontade de Deus, e a gente tem sempre orientado a olhar nos programas que a gente faz anteriormente, ainda que não seja um tema com esse nome, mas nós sempre temos falado a respeito disso, porque essa é uma das dúvidas que normalmente a pessoa tem quando ela quer obedecer a Deus. Eu costumo dizer o seguinte: se você não tem preocupação em obedecer a Deus, em fazer a vontade de Deus, qualquer decisão que você tomar, está certo. Não faz diferença. Não, mas quando a gente começa a ter a preocupação de fazer a vontade de Deus e de cumprir o propósito de Deus, o desejo de obedecer, então essa responsabilidade já começa a aparecer e aí essa preocupação em acertar. Não é? Então, o que Deus quer da minha vida? Qual é o plano de Deus para mim? Então, isso é parte da nossa vida cristã. Essa dúvida, na realidade, é uma demonstração da nossa vontade em fazer a coisa certa e em obedecer a Deus. Então, esse tema de hoje, ele é um tema que vai trazer uma luz a respeito também desse aspecto, né, que é o aspecto de nos posicionar diante da vontade de Deus, diante do propósito de Deus para nós, da vocação que nós temos, de qual é realmente o nosso chamado. Então, o Senhor, ele fala de uma maneira muito clara que o nosso chamado é, primeiro, manifestar a glória de Deus. Sim. Né? Nós somos sal da terra e nós somos luz do mundo. Então, nós devemos, como sal da terra, né, trazer sabor. Nós devemos, como luz do mundo, direcionar as pessoas. Então, essas são algumas das situações que nós, como filhos de Deus, somos chamados a estar atentos a isso. Nada que você possa fazer para Deus que negligencie essas duas questões principais, né, de ser sal e luz,
vai poder fazer ou te levar a cumprir esse propósito de Deus para a sua vida, né? Então, queria deixar isso para a gente pensar, não é, a respeito dessa situação. E tem uma situação bem interessante, que é exatamente esse princípio. Eu posso fazer qualquer coisa, desde que eu seja sal, não é? Isso, E desde que eu seja luz. Nada que eu fizer, né, que não me dê essas duas direções, com certeza já é um parâmetro sério para a vontade de Deus, né? E luz que ninguém está vendo fica debaixo do velador. Do velador. Não é? Aí ninguém está vendo. Fala, sou luz, mas peraí, quem está te enxergando? Você está iluminando o quê? Aonde você está, né? Aonde você está brilhando? É verdade. Não é? Onde você está trazendo a sua claridade? Ninguém. O cara chega no escuro, continua no escuro, está debaixo da cama lá, então não tem como, né? Aí é diferente. Então a gente tem que ver o que nós devemos fazer para ser luz aí e ser sal, né? Sal e luz, isso aqui é importante. Eu tenho que ser sal e tenho que ser luz. Amém. Aí, não é? Exatamente. Podemos passar para frente? Podemos. O primeiro aqui, o chamado. A semeadura é o início da liderança. Então, é uma coisa interessante aqui. Não tem liderança sem semear, não é? Você tem que semear para colher, né? Um líder, ele tem que ter alguém para ele liderar. Então, não tem como você liderar, né, sem ter ninguém para você liderar. Então, você vai ter que fazer o quê? Vai ter que semear, né? Aí vem a semeadura, vai ter que plantar para colher os frutos. Outra coisa, os frutos normalmente eles caem debaixo da árvore quando está maduro, né? Nenhum fruto vai muito longe da árvore, ele sempre está na redondeza da árvore, debaixo da árvore ali. Então você tem que ser esse fruto. E para ter o fruto tem que semear. Para ter a árvore tem que semear, porque a árvore vai ter que crescer e dar o fruto. Aí sim, aí vem o chamado, né? E é muito interessante, Guerra, porque nós hoje vamos trabalhar exatamente dois aspectos. E o primeiro aspecto é exatamente essa visão do chamado. Sim. E esse chamado, ele começa com a visão da semeadura. Então, o que eu estou semeando? Sim. Né? Foi muito interessante porque ontem ainda no culto, na celebração das 18 horas, o pastor Márcio fez uma ênfase bem interessante em relação à semeadura e aquilo que nós estamos aguardando para o próximo ano, né? Então, nós fomos chamados, primeiro eu quero deixar muito claro que nós fomos chamados a semear. Com certeza. Porque todos nós temos alguma coisa. E isso que temos foi o Senhor que nos deu. Então, é isso que nós devemos lançar. Aquilo que o Senhor nos deu, aquilo que o Senhor nos entregou, isso nós devemos semear. Então, nós somos chamados para semear. Nós somos semeadores. Semeadores de quê? Semeadores das boas novas, semeadores de paz, semeadores de amor, semeadores de esperança. Nós somos chamados por Cristo para isso. Nós somos, antes de qualquer outra coisa, aqueles que vão lançar a semente, né? O Senhor fala isso em muitos outros momentos, que certeza. Nós devemos lançar a semente. Agora, a colheita, no tempo certo, ela virá. Sim. Não é? Então, o pastor Márcio ele estava falando isso a respeito do o que será o próximo ano. Então, o próximo ano será o ano da alegria. E será o ano onde nós teremos a oportunidade de semear, aliás, de colher aquilo que tem sido semeado. Então, isso é algo muito interessante e muito importante. Hoje a gente pode até virar e falar assim, mas como que nós vamos semear, colher, não é? Sim. Se as coisas estão do jeito que estão? Olha, esse não é um problema que nós temos que resolver, né? O que nós temos que resolver é sair para a colheita, se nós saímos para semear.
Então a palavra de Deus é muito clara, que aquele que lança sua semente com lágrimas, com júbilo ceifará. Então esse será realmente um tempo de júbilo, um tempo de alegria, porque será um tempo de colheita. Agora, se você parar para pensar que você teve força, teve ânimo para semear em tempo de crise, não é? Então, será muito mais abundante a alegria no tempo da colheita, né? Isso é extremamente importante. Agora, o que tem isso a ver com o chamado? E essa é uma das coisas que a gente, né, vamos conectar com a visão que a gente está trabalhando hoje. Sim. Então, tem tudo a ver com o chamado. Por quê? Porque nós somos chamados a exatamente semear, e essa posição de semeadura nos coloca em uma posição de influência. Aquele que semeia a paz, aquele que semeia a concórdia, aquele que semeia o amor, aquele que semeia a gratidão, ele acaba influenciando todos aqueles que estão ao seu redor, né? E influência é exercício de liderança. Então, nós precisamos entender que temos um chamado. Qual é esse chamado? O chamado é dar continuidade à vida de Jesus, o ministério de Jesus, e Jesus fez isso. Ele plantou, não é, o reino e semeou a boa semente todo o tempo diante de nós, não é? Então, nós vamos semear, porque realmente esse é o propósito do Senhor para nós, e semear aquilo que nós temos de melhor, né? Agora, o que você tem de melhor? Essa é uma boa pergunta e um bom questionamento, né? Porque esta é a boa semente. É esta a semente que o Senhor colocou nas suas mãos. E compartilhar essa semente é o seu chamado, né? Guerra, eu queria te fazer uma pergunta antes da gente ir para o próximo tópico. Até duas. Até duas? Fica à vontade. Quando você teve uma convicção de Deus para o seu chamado, Sim. o que Deus colocou no seu coração que você levaria para as outras pessoas? A alegria do Senhor. É uma das coisas que o Senhor colocou no meu coração, foi realmente essa alegria. Plantar alegria no coração das pessoas. Porque para mim foi uma alegria receber assim a unção do Senhor. Aquele encontro meu com Jesus, ele me trouxe uma alegria. E a primeira coisa que o Senhor colocou no meu coração, você vai ter que semear essa alegria. Você vai ter que plantar isso no coração das pessoas. E eu creio que nesse caminhar da minha vida e tudo, uma coisa que eu conseguia passar para as pessoas é a alegria do Senhor. No tanto que uma vez uma pessoa me perguntou se alguma vez eu não tinha tristeza. Eu falei, eu tenho. Eu falei, não, só vejo você alegre. É o que está no meu coração, não é? Eu estou passando aquilo que está no meu coração, né? Eu lembro de um versículo, quando eu li, eu coloquei esse versículo forte dentro de mim, que fala assim, alegria do Senhor, a nossa força é. Então, o que eu pensei? Eu pensei assim, que eu teria essa alegria indiferente de circunstâncias. Que muitas vezes as pessoas elas são alegres dependendo da circunstância, não é? E a nossa alegria no Senhor ela é indiferente de circunstância, não é? Nós temos que manter. Não quer dizer que tem momentos que você vai, né? Tem situações que você tem que estar ali, a Bíblia fala, chorai com os que choram e alegrai com os que alegram. Ou ao contrário, alegrai com os que alegram e chora com os que choram, né? A ordem dos fatores, não altera o produto. Não altera, não. Né? A gente pode até melhorar, né? Alegrai com os que se alegram, chora com os que choram e volta a alegrar de novo com os que estavam chorando. Isso, tudo bem. Joia, essa aí foi melhor ainda, né? A gente arranja uma fórmula matemática para dar uma ajustada nisso. Com certeza. Então, a questão é essa, é você manter o fruto. Por isso que eu coloquei aqui que o fruto ele sempre cai debaixo da árvore. Ele não vai longe, não. Ele vem naquela redondeza ali para poder saber que ela é daquela árvore. Então, a gente tem que manter isso
e manter esse estágio na nossa vida. E eu trouxe isso para dentro de mim. Eu falei, é independente. Circunstâncias, elas vêm. Eu passei por muitas circunstâncias na minha vida, por dificuldades e tudo, mas eu sempre mantive essa alegria. E foi o que eu passei e até hoje, no trabalho que a gente faz de cura interior, as pessoas perguntam assim, eu vou mudar? A alegria vai vir para mim? Eu falo, vai. Vai sim, porque a alegria do Senhor é a nossa força e você vai conseguir voltar a ser alegre ou vai conseguir ser alegre, né? Porque tem gente que nunca foi, Nunca né? foi, então você vai conseguir ser alegre, não é? Então a gente vai levando isso. Eu queria colocar aqui esse tópico aqui, gente, que eu acho muito interessante. É a preparação. Isso aqui, ele é muito importante porque as tentações e o amadurecimento da liderança, né? Nós temos lá Jesus, ele foi levado ao deserto e ele teve, né, grandes tentações através do inimigo. O inimigo tentou, de algumas formas, levar Jesus a mudar o foco, não é? Você gosta muito de foco? Então não foi? Ele tentou mudar o foco, tentou tirar ele do foco. Assim, você vai mudar seu foco. Eu vou te oferecer certas coisas, se você aceitar, você vai sair do seu foco. E muitas vezes o inimigo tenta tirar a gente do foco. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.